Bom dia, tudo bem com você? Mais uma manhã hoje, com friozinho, para juntos aprendermos a palavra de Deus. E o tema hoje é: qual tem sido os teus frutos? E nesta manhã, vamos juntamente aprender de forma rápida, simples e direta a palavra de Deus. Vamos orar? Paizinho querido, eis-me aqui diante da tua presença. Eu te louvo, Senhor, pela oportunidade de estar aqui mais uma manhã para juntos aprendermos contigo, seu Espírito Santo, a tua palavra, aquela que será rema para as nossas vidas, aquela palavra que edificará, que nos ensinará, que nos conduzirá cada dia mais em conhecimento e sabedoria da tua palavra. Aqui estou, Senhor, usa-me a mim conforme a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos lá, colocar aqui o comentário. Deixa eu ver. Prontinho. E hoje a palavra em Mateus 7, de 15 a 23, nos deixa claro a palavra nos ensinando e nos perguntando qual é a escolha literalmente daquilo que vamos plantar. Porque o tema é: qual tem sido os seus frutos? E sabemos que aqui Jesus nos ensina, através da sua palavra, para termos cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçado aí em peles de ovelhas, mas que na verdade são lobos devoradores. E então, como iremos descobrir quem é a ovelha que obedece ao bom pastor ou esses lobos que se passam de ovelha, mas de alguma forma, em algum momento, Deus não nos deixará enganado e trará em evidência os frutos daquilo que eles estão plantando. E aqui Deus diz que nós podemos descobrir a maneira como eles agem, identificando os frutos que eles produzem. E aqui ele diz que não tem como a gente confundir uma videira com um espinheiro, ou até mesmo figos com ervas daninhas. E ali ele diz que há as diversas qualidades de árvores frutíferas. Sabemos disso, né? Existem inúmeras árvores frutíferas e de alguma forma podemos identificá-las a partir dos seus frutos. Ou seja, uma mangueira não pode dar laranja, como a laranja não pode dar de alguma forma abacate. Então, diante dessa situação, teremos que estar atento qual é o fruto verdadeiro de cada árvore. E aqui ele diz que uma árvore que sempre dá frutos ruins, ela não pode dar um fruto bom, né? E assim, eu mesma já peguei no próprio pé, né? Uma fruta ali que não era saborosa, que não era comestível, até dá, mas não é bom fruto, né? E assim, é um fato, é uma realidade, e eu e você devemos estar atentos. Por quê? Porque por mais que a Bíblia esteja usando aqui a natureza para nos dizer como identificar um bom fruto, devemos olhar para este fruto também
no âmbito espiritual. Então, aquela pessoa que é convertida, aquela pessoa que é ovelha, aquela pessoa que de fato está caminhando dentro da direção de Deus, ela vai ter que plantar os bons frutos, né? E aí sabemos que os frutos do Espírito, ele é gerado ali em amor, em paciência, em amabilidade, né? Então, os inúmeros frutos gerados pelo Espírito Santo, ele tem que estar sendo evidente nas nossas vidas, né? E aqui ele diz que quando o fruto é ruim, né? Não tem como comer. Então precisa ser tirado o quê? Cortado e atirado ali no fogo, né? Este é o meio da gente identificar os frutos. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se o fruto é ruim, a árvore é ruim. Assim é a forma mais clara de identificarmos a qualidade desses frutos. E ali o Papai do Céu, ele diz de forma muito clara: nem todo aquele que se refere a Deus como Senhor entrará no reino dos céus. E aqui é uma questão decisiva, porque a pessoa precisa fazer de fato a vontade de Deus, né? E aí a palavra aqui está dizendo assim, ó: se a pessoa faz a vontade do meu Pai que está nos céus, no dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos a teu respeito e usamos o teu nome para expulsar demônios e fazer muitos milagres? E qual é a resposta de Deus para a vida dessas pessoas? Vocês nunca foram meus. Vão embora, porque as suas obras são más. Ou seja, a pessoa falou em nome de Deus, orou em nome de Deus, expulsou no nome de Deus, né? Mas aqui não teve a conversão em suas ações. Por quê? Porque aquele que é íntimo do Pai, todo pai conhece o seu filho, né? Então a gente pode se utilizar de alguma coisa para um fim. E hoje, principalmente agora, pleno século 21, né? Estamos vendo aí que estamos caminhando para a grande tribulação. Todos os sinais estão claros e evidentes de que a volta de Jesus, ela pode acontecer a qualquer momento, porque estamos já sendo perseguidos, tem muitos países já sendo perseguidos, né, por conta do evangelho. A gente vê só bizarrice, a gente vê cada coisa de doido, que a gente fala, meu Deus, como isso é possível? E aí, então, conseguimos identificar quais são os frutos das pessoas. Hoje mesmo na igreja, antes, né, raramente se ouvia falar de um escândalo de um pastor. E quando isso acontecia, era assim, terrível. Hoje a gente vê um após o outro. E aí vemos só pastores pedindo dinheiro, pastores que não têm caráter, pastores que se utilizam ali do seu poder, né, da sua autoridade pastoral para conseguir o que quer em seu próprio benefício, entre tantas, né, tantas outras categorias que existem aí dentro do ministério. E aí você olha para a vida da pessoa, parece uma ovelha, mas quando você vai verificar os frutos, são podres. E aí, por isso que a resposta de Deus é: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Outra versão da Bíblia. Então é importante você saber que não adianta só falar Senhor, Senhor e agir ali, porque o dom, meu irmão, ele é irrevogável. Uma vez que Deus te deu os dons, ele vai agir em nome dele, porque ele é fiel à palavra dele. Ele não vai tirar o dom de você, ele não vai tirar o dom de profecia, ele não vai tirar o dom, né, de cura. Você vai poder fazer no nome dele. Só que a diferença é que não adianta você fazer com a intenção
para o seu próprio benefício, sabendo que você está fazendo para mostrar para o outro, mas que na verdade o seu coração não está naquilo. Porque a palavra de Deus diz que o que vale de alguma forma é a intenção do nosso coração, é aquilo que de fato nosso coração está disposto a fazer. Então eu posso fazer algo com um dom que ele me deu de forma mecânica, ou para enganar, ou para de alguma forma passar ali a ideia de que o fruto que eu estou produzindo é algo bom. Mas aí você tem que olhar a vida. É uma vida de santidade, é uma vida de renúncia, é uma vida que tem buscado agradar a Deus em todos os sentidos, porque, meu irmão, a verdade é uma só. Jesus morreu por mim, por você, ele já pagou o preço do nosso pecado, da salvação, para voltarmos ao reino dos céus, para termos uma vida eterna. Porém, muitas pessoas não se utilizam disso para louvor do nome do Senhor, mas para o seu próprio benefício. Usa-se o nome de Deus, só que Deus conhece a intenção do coração, Deus sabe quem são essas pessoas. Por isso que aqui no final, no juízo, ele vai falar: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Você usou meu nome, sim, para curar, para expulsar demônio, né, para fazer tudo ali, porque eu honro o meu nome. Mas você não escolheu andar dentro de uma vida de santidade, dentro de uma vida que agradasse de verdade o meu coração e eu pudesse olhar para você e identificar que de fato você é meu filho. Porque Jesus, ele caminhou em santidade na terra. Ele falava: eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Por isso que Jesus diz: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Ou seja, o próprio Jesus negou a sua própria divindade, o seu próprio poder para obedecer ao Pai. Assim não é diferente na minha vida e nem na sua. Porque devemos reconhecer que Deus, ele é Pai, que ele é bondoso, que ele é amoroso, mas ele também é justo juiz. Um dia ele se tornará, ele já é, né? Porque não existe para Deus ele vai ser, ele é. Mas no tempo certo ele vai se colocar dessa forma. Então é importante caminharmos dando bons frutos para louvor do nome dele, mas com o coração e a intenção de um bom filho que quer agradar o seu pai, não por interesse. Né? A gente vê ali o filho pródigo. Um saiu, vendeu tudo que tinha, usou de forma indevida, mas houve arrependimento. O outro estava ali dentro da casa do pai e falou: você não me dá nem um novilho para matar, para eu fazer churrasco com os meus amigos. Só que ele estava na casa do pai, ele podia usufruir, mas ali, né, de alguma forma, ele estava cobrando o pai de algo que nem ele sabia. Ele sabia que tinha o direito, mas não exercia o seu papel de filho. Então eu e você devemos plantar coisas boas, plantar a verdade, procurar andar em santidade, renunciar ao nosso próprio eu, sempre caminhar no caráter de Jesus, porque nosso caráter é podrinho quando a gente vive no mundo. Devíamos ser lapidados pelo caráter de Jesus. A personalidade Deus deu a cada um a sua, mas o nosso caráter, antes de conhecer Jesus, era o caráter forjado pelo mundo, pelo pecado. Então, quando conhecemos Jesus, temos a oportunidade de sermos forjados por ele. E quando o nosso caráter é forjado em Deus, quando há de verdade uma conversão verdadeira, os nossos frutos serão algo bom. Tudo que plantarmos será como em Salmo diz, será árvore plantada junto a ribeiros, que dará o fruto na estação certa, algo que agrade de verdade o coração do Pai. Então eu e você temos uma escolha. A semente é opcional, a colheita é obrigatória. Então, o que você está semeando? Quais são os seus frutos para você colher exatamente aquilo que Deus tem para a sua vida? Não um fruto podre, enganoso, amargo.
mas um fruto verdadeiro, um fruto que de fato vai mostrar a grandiosidade e o cuidado do Pai em relação à sua vida, em relação à minha vida. Eu e você podemos escolher aquilo que iremos plantar. Eu e você podemos escolher diante de Deus a semente do fruto perfeito ou não perfeito, porque teremos uma colheita. Então é importante você analisar através desse ponto. A sua colheita será sempre baseada no fruto que você irá plantar. Qual é esse fruto? O amor, o perdão, né? Qual é o fruto, né? Que de alguma forma é a sementinha que iremos plantar para colher. A misericórdia, a graça, o não julgamento, entre tantos outros. Então, vamos olhar. E se você ainda não é filho amado, e filho e filha amada do Pai, e não sabe o que plantar, esteja enxertado na videira verdadeira, porque a videira que é Jesus, Ele vai te dar suprimento, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar todos os nutrientes de caráter, de perdão, de bondade, de amor, para que você, através dele, que é perfeito, gere esse fruto através do Espírito Santo. E isso é só uma escolha, aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Peço que você ore agora comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço que Tu és o meu Salvador. Entra agora na minha vida e muda a minha história. Eu quero, a partir de hoje, plantar bons frutos em louvor do Teu nome, como um fruto verdadeiro forjado por Ti, e o Senhor Jesus sendo a videira que estará suprindo tudo aquilo que eu preciso através da Tua palavra, através das minhas escolhas de santidade, através desse ato, o qual eu estou Te aceitando como meu Salvador. E então eu darei frutos verdadeiros e frutos bons para louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, saiba que o Espírito Santo passa a fazer morada dentro de você. E então você passará a conhecer a sua palavra, orar, buscar, jejuar, conhecer a Deus intimamente, conhecer o Pai intimamente. E então Jesus te suprirá de sabedoria, de conhecimento, de inteligência, de capacitação, porque sozinho não podemos fazer nada, mas com Ele somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele há de te capacitar, Ele há de trabalhar na sua vida, Ele há de te ensinar como um bom pai e como filho verdadeiro que é o Rei dos Reis, estará caminhando contigo em todo o tempo. Escolha bons frutos, escolha Jesus na sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, muito obrigada. Muito obrigada por essa palavra, muito obrigada, Pai, porque o fruto perfeito é Jesus. E quando somos enxertados na videira verdadeira, estaremos transmitindo para todas as nossas ações, para as nossas escolhas, para o nosso posicionamento aqui na terra, algo bom, algo que o Senhor nos lapidará, as renúncias diárias que faremos, diante de uma vida de santidade que agrade a Ti de todo o nosso coração, em espírito e em verdade. Que o Senhor venha nos conduzir, firmados na videira verdadeira que é Jesus, e tendo dele o melhor em sabedoria, em conhecimento, em prudência, em renúncia, em obediência, caminhando, obedecendo a Tua palavra, como filho e filha amada do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, curta, compartilha, deixe seu like, esteja aí, de alguma forma, contribuindo e semeando a boa palavra, semeando a verdade do Evangelho, semeando Jesus como esperança e convicção para uma vida eterna. Amém? Lembre-se,
curta, compartilha e deixe seu like. Tem o semeando para frutificar@gmail.com. Se você sentir no seu coração de fazer uma oferta, amém. Deus te abençoe mais e mais. Se não, amém também. Deus seja louvado em todo o tempo. Então, Ele permitindo, papai, estaremos amanhã novamente dando continuidade à palavra de Deus. Deus te abençoe.